Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Novamente com a parte do Senhor. Antes de compartilhar a palavra, vou ficar dizendo uma coisa. Que sensação boa é ter a irmã Maria de volta, né, meus irmãos? É Deus. Glória a Deus. Assim, nós sentimos sua falta, viu, irmão? Aleluia. Deus seja louvado. Mais na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler um sermão muito famoso de Jesus, que é o Sermão da Montanha. E Lucas, capítulo 6, a partir do verso 27. Glória a Deus, aleluia. Vou começar a ler. A partir do Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, faça o bem aos que odeiam vocês, abençoe aqueles que amaldiçoam, orem por aqueles que maltratam vocês, e ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica, de todo aquele que lhe pedir alguma coisa, de todo aquele que lhe pedir alguma coisa, versículo 30, versículo 31. Perdão, meus irmãos, versículo 30. De todo aquele que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Versículo 31. Façam aos outros ao mesmo que querem que eles façam com vocês. Se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que o amam. Se vocês fizerem o bem, aqueles que só fazem o bem a vocês, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem, emprestem sem esperar nada em troca, e vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como é o Pai de vocês. Amém? Glória a Deus! Meus irmãos, a partir do versículo 20 desse capítulo, que é o capítulo 6, Jesus ali ele começa a pregar um sermão mais famoso de toda a história, que é o Sermão da Montanha. E a partir do versículo 20, meus irmãos, ao versículo 49, Jesus ali vai ditar como deve ser a vida do cristão. Jesus ali ele vai falar como deve ser o estilo de vida do cristão, como deve ser o estilo de vida da cristã. E Jesus aqui ele chega numa parte, meus irmãos, que é sobre os inimigos, sobre aquelas pessoas que lhe querem o mal, sobre aquelas pessoas que não gostam de você. E Jesus, meus irmãos, Jesus ele diz assim: façam o bem àqueles que odeiam vocês. Abençoe aqueles que amaldiçoem. E orem por aqueles que maltratam vocês. É a total lógica, meus irmãos. Isso é uma das coisas, meus irmãos, que eu acho mais fascinante. E uma das coisas que eu acho mais difíceis de praticar no Evangelho. Porque a lógica do reino, meus irmãos, é diferente. A lógica do reino não é dessa forma. Eu lembro que uma vez eu estava numa empresa trabalhando, na minha empresa que eu trabalhava, e existia uma pessoa que ela não era bem falada, essa pessoa não tinha uma boa reputação na empresa. Todas as pessoas costumavam falar mal dela, e vieram até mim e começaram a falar dessa pessoa, e a pessoa percebeu que eu não estava falando mal dela. E falou: oxe, por que tu está defendendo essa pessoa? E porque, por mais que aquela pessoa fosse ruim, existiam algumas coisas boas nela, né? Não é verdade? Só que o grande dilema da vida do cristão é que as suas qualidades sejam superiores aos seus defeitos. É verdade, porque eu posso ter muitos defeitos, meus irmãos, mas eu acredito que as minhas qualidades vão superar esses defeitos. Se colocar numa balança, meus irmãos, eu acredito que vai ganhar. E o grande dilema da vida do cristão é isso. É sempre estar melhorando, sempre buscar ser melhor que uma pessoa, para que nós podemos ser chamados, meus irmãos, filhos de Deus. Para que nós venhamos ser diferentes. Quando aquela pessoa soube que eu não estava falando mal dela, eu falei: não, eu não tenho esse costume de falar mal das pessoas.
Eu acredito, meus irmãos, que esse costume não agrada a Deus. Glória a Esse Deus. costume não agrada ao nosso Senhor, não é verdade? Aleluia. E logo depois a pessoa percebeu que eu era cristão, que assim ela foi vivendo juntamente comigo no trabalho. Glória a Deus. E eu fui ali compartilhando da minha fé, compartilhando da minha palavra, compartilhando da palavra de Deus. Glória a Deus. E eu espero que Deus possa tocar o coração dessa pessoa, né? Para que ela venha servir ao nosso Deus. Aleluia, E Jesus, meus Deus. irmãos, ele continua dizendo assim: de todo aquele que lhe pedir alguma coisa. Se você emprestar alguma coisa a alguém, não exige que seja devolvido. Quantas das vezes, né, meus irmãos, nós emprestamos coisas aos outros e aquela pessoa não devolve. E muitas das vezes nós costumamos fazer o quê? Descer a lei naquela pessoa. Fala isso e aquilo. Mas a palavra do Senhor, ela nos fala para que quando a gente vem emprestar alguma coisa, a gente não venha exigir, meus irmãos, que seja devolvido. Glória a Deus. Porque nós somos falhos, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer o seguinte, ó: façam aos outros a mesma coisa que vocês querem que sejam feitas a vocês. Aleluia. Então, que a Glória a gente venha Deus. viver dessa maneira, meus irmãos, porque é esse o Aleluia. Evangelho. Se muitas das vezes a gente tropeçarmos, não vivermos de acordo com essa palavra, que é a palavra de Cristo, que nos ordena a viver dessa forma, que a gente venha se arrepender e venha estar nos pedindo força a Deus, Aleluia, Deus. para que a gente venha ter o caráter cristão que o nosso Pai quer, amém? Amém. Glória a Deus. Jesus, e meus irmãos, e se você aí do outro lado pode estar pensando uma coisa, e se eu não quiser fazer isso? E se eu quiser viver a vida do jeito que eu quero? Jesus, ele fala o seguinte: até os pecadores fazem isso. Até os pecadores, eles emprestam as coisas às outras pessoas e esperam receber tanto. Vocês, porém, Jesus fala, amem os seus inimigos, façam o bem, emprestem sem esperar nada em troca. E nisso vocês terão uma grande recompensa e serão chamados filhos do Altíssimo. Porque Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como é o Pai de vocês. Se nós queremos, meus irmãos, avançar no reino de Deus, se nós queremos uma grande recompensa, não aqui na terra, mas no céu, nós teremos, meus irmãos, que nos esforçar todos os dias para viver esse estilo de vida. Que eu acredito que logo, logo a gente vai ter uma grande recompensa no céu. Lá vai ser um lugar onde é muito melhor do que aqui. E que a gente venha se esforçar, meus irmãos, para ser misericordioso, assim como o nosso Pai é. Não é verdade? Porque diferente de outros deuses, meus irmãos, nosso Deus, ele tem prazer na misericórdia. Nosso Deus, ele tem prazer em perdoar. Então, que a gente possa se esforçar todos os dias para ser dessa forma, amém? Agradeço a oportunidade. Isso é uma honra, essa oportunidade. Glória a Jesus. Ficava um amigo que era trecheiro. Quando eu morava no Palmeiral, eu prestava uma corrida. Ele viu o carro no outro dia, ele sorria, passava um tempo e não devolvia. Aí ele encontrei que a palavra fala: se lhe pegarem o melhor, se lhe pegarem alguma coisa, dê a melhor turma. Aí eu fui deixando. Glória a Deus, É assim aleluia. mesmo, dessa forma. Louvado seja